O cenário de Bootstrap apresentado anteriormente para fazer a construção de uma aplicação React, ele representa um cenário de uso de debug ou de introdução ao React. Para construir aplicações React em nível de produção, que é o que eu vou pedir para vocês fazerem nos projetos, a recomendação é que vocês utilizem ferramentas que gerem uma estrutura de um projeto React para vocês implementarem os seus componentes. A primeira ferramenta de geração da estrutura desses projetos, que era implementada pelo grupo do Facebook que implementou o React, foi o Create React App. Frequentemente o pessoal chama de CRA. Atualmente ele não é a recomendação oficial do grupo de implementação do React. Existem outras recomendações como o Vite e o Next. No entanto, a forma de geração dos componentes que o Create React App utiliza é bastante parecida com a forma como como essas outras ferramentas geram. Então é uma forma independentemente de estudo para vocês entenderem como funciona a construção dessas aplicações. O Create React App ele faz uso do Babel para fazer a interpretação. Na verdade eles têm um outro termo que é um termo que ele faz a geração do código JavaScript a partir dos códigos Babel que nós geramos. E eles também utilizam a biblioteca Webpack para fazer a geração final na verdade eles chamam de pacote da aplicação React que está sendo implementada. O código React que vai ser gerado, se vocês abrirem ele, vocês vão ver que ele é um código totalmente JavaScript, sem uso de Babel, porque o Babel ele é responsável por fazer a transformação, a transpilação que eles chamam do código JSX, né, dos nossos componentes escritos com JSX, para o código JavaScript que vai ser executado puramente dentro do navegador web, da forma mais otimizada que eles conseguirem implementar. O Webpack ele vai gerar uma estrutura de uma aplicação Node para qualquer projeto React que nós criemos utilizando o Create React App. Vocês podem observar inicialmente que dentro desse projeto nós temos uma pasta Node Modules que é gerada automaticamente, que ela basicamente faz a instalação dos módulos de Node necessários para a execução da nossa aplicação React. Em seguida, vocês também podem observar que nós temos uma pasta Public. Essa pasta Public ela representa uma pasta de arquivos estáticos que são gerados automaticamente pelo script Create React App. Vocês podem observar, por exemplo, que eles fazem referência a um ícone, né, de favicon, que ele é inserido na página gerada automaticamente pelo React. Ele tem o arquivo index.html, que é a raiz da aplicação, que é um código HTML que basicamente é utilizado como base para a construção dos componentes React. Ele tem diferentes tamanhos de logo, ele tem um manifest JSON e um arquivo de robot.txt, que é bastante utilizado para questões relacionadas ao SEO. Em seguida, vocês podem observar que é gerada também uma pasta src. É dentro dessa pasta que nós vamos estar implementando os nossos componentes React que vão ser utilizados pela aplicação como um todo. Inicialmente, vocês podem observar que ele tem um componente principal já gerado, que é o componente app.js, e ele também tem um arquivo raiz de execução do código React dentro da aplicação, que é o arquivo index.js. Esse arquivo index.js ele faz referência aos outros dois, de report e de setup, necessário para a execução da aplicação. O setup, na verdade, é só para os testes. O Create React App ele também já gera uma versão inicial de um arquivo gitignore para ignorar alguns arquivos específicos dentro da aplicação. E ele também faz uso da definição de um projeto Node, então ele gera os arquivos de package.json, package.lock.json, com algumas configurações iniciais. E ele também gera um README padrão, que pode ser utilizado se vocês subirem os projetos de vocês no GitHub. Primeiramente, a raiz da aplicação vai ser executada a partir do arquivo index.html. Dentro desse arquivo index.html, ele já insere uma série de definições, sendo os elementos principais do HTML, o HTML, o body,
o head com diferentes metas já definidos, viewports, configuração de viewport, algumas folhas, na verdade a definição do favicon, alguns comentários explicando como utilizar o projeto, né, o que tipo de implementação vocês podem fazer. Dentro desse código HTML existem diferentes definições, vocês podem alterar a maior parte delas. No entanto, é importante vocês entenderem que algumas delas são referenciadas dentro dos componentes React, dentro dos scripts de inicialização do projeto React, como por exemplo o div id root. O título da página vocês podem alterar, o no script vocês podem remover ou deixar se vocês preferirem, os comentários também. Aí é só uma série de definições necessárias para o projeto funcionar inicialmente. Dentro desse arquivo index.html vai ser inserida uma chamada ao index.js. O que vocês podem observar dentro desse arquivo index.js é que ele é um código JavaScript, que ele é responsável por fazer a inicialização da aplicação React dentro daquele código HTML. Inicialmente vocês podem observar que ele faz uso de definições de módulos para fazer a importação dos módulos do React, né, dentro do front-end. Então, dentro de uma aplicação utilizando o Create React App, vocês podem fazer uso de importação de módulos utilizando a sintaxe de import e de export default do JavaScript. Nesse exemplo, vocês vão observar que ele já faz um import de uma série de componentes essenciais para o funcionamento da aplicação, dentre eles o componente React e o React DOM. Ele também usa um import para importar uma definição de CSS definida dentro da pasta src, né, que é o index CSS. Ele faz o import do componente principal, que é o componente app, e ele também faz o import do report vitals ali, que é uma função que é utilizada, na verdade, para reportar alguns problemas que possam acontecer na execução da aplicação React como um todo. Depois dos imports, vocês devem observar que ele faz a criação do root de uma forma bastante parecida com o que nós fizemos anteriormente. E depois ele chama o roots.render para renderizar a raiz da nossa aplicação com o componente app. Ele também faz ele gera uns outros componentes intermediários, como o React Strict Mode, que está associado à forma de execução do projeto React, padronizada dentro desses projetos utilizando o Create React App. O Create React App ele também gera um componente principal, que é o componente app. Dentro desse componente principal, vocês podem observar que ele faz uso dos módulos para importar um logo que é inserido como uma imagem, e ele também importa uma folha de estilo CSS. Essa dinâmica vocês também podem utilizar dentro dos projetos React de vocês. E ele também tem uma série de implementações ali de código HTML inserido dentro desse componente app. Quando vocês forem implementar os projetos de vocês utilizando as ferramentas Create React App, a ideia é que vocês vão customizar por completo esse componente app, alterando toda a marcação dele, inserindo diferentes variáveis ali dentro, expressões, para construir os projetos de vocês. Eventualmente, vocês também vão poder fazer uso de múltiplos componentes, orquestrando, compondo a aplicação de vocês com esses componentes. Efetivamente, vocês vão estar inserindo os códigos dos componentes de vocês separados em múltiplos arquivos JavaScript dentro da pasta src, criando subpastas, dependendo da forma como vocês querem organizar o projeto de vocês. Depois, vocês vão estar fazendo o import desses componentes e incluindo eles dentro do componente principal do app, instanciando eles para que eles sejam inseridos dentro da aplicação, dentro da árvore de componentes do React, para renderizar a aplicação de vocês.